Calejão, falando em filme, cultura, séries, TV, streaming, vamos falar um pouquinho do Adolescência, cara, que é uma série assim que surgiu na minha timeline ali do Netflix com algo que eu imaginava que seria uma série bobinha sobre adolescente e se transformou na série mais falada em 2025 no mundo inteiro, tá? É uma série que conta com apenas 4 episódios e conta a história de um menino que teria matado uma colega de 13 anos, né, na escola com 7 facadas. Conta a história dos pais, o que passa pelos pais. O crime acaba sendo um pano de fundo, né, para mostrar como é a adolescência, como é que é a criação de um adolescente, a sua relação, comunicação com os pais, com a sociedade. Né, um filme muito importante, com atuações incríveis, né? Eu sempre falo aqui que os atores ingleses são os melhores do mundo, junto com outros países também, mas são um dos melhores do mundo. Quando você vê atores ingleses, né, interpretando assim, é uma coisa muito forte, né? Isso para a série. A gente tem aqui no Brasil atores e atrizes incríveis, maravilhosos, né? Não preciso falar sobre isso, mas é bom apontar também. E a gente tem uma atuação do menino de 15 anos que é incrível, cara. É um negócio muito louco, assim, né? O Owen Cooper, que está trabalhando demais no filme, né? E que faz um papel do... que seria o criminoso, né? Jamie. Jamie. A gente tem aqui algumas fotos, para quem não assistiu, e é muito importante essa série, é muito atual, né? A gente tem aqui o Stephen Graham, que faz o pai, tem aqui o Owen Cooper, que tem 15 anos, faz um menino de 13 anos, e toda a série é filmada em plano sequência, 4 episódios, 4 planos sequência, muito bem ensaiado, um negócio assim de... você brilha os olhos assim da competência de todo mundo. E eu acho, Calejão, você pode trazer alguns argumentos que você falou no seu vídeo, que está no seu canal, César Calejão, aqui no YouTube, também. Eu acho que essa aproximação, esse plano sequência, faz com que a série pareça um pouco documental e que te leve mais aos personagens. Você tem mais empatia, você tem mais identificação, né, com os personagens. E que para quem é pai, quem é mãe de adolescentes, fica aí o dilema, a preocupação, né? O que eu faço com meu filho? Eu tiro os eletrônicos dele, ele não vai ter comunicação com o mundo nenhum. Você fica de olho 100% no que seu filho está fazendo na internet, né? E como estão sendo criados os homens, né? Porque o grande dilema ali, como é que o homem representa a sociedade? Como ele deveria se portar, se as mulheres são inferiores, se não são inferiores, na visão dos adolescentes, né? O adolescente que sofreu bullying também na escola, um bullying digital, que agora é muito normal, né? Como tratar essas pessoas? E me fala um pouquinho do que você achou da série e que está sendo vista no mundo inteiro, né? É uma série inglesa que tem o Brad Pitt como um dos produtores executivos, o Stephen Graham também, que é, para quem lembra de Snatch, né? O filme com o Brad Pitt também, ele é um dos protagonistas ali. E me fala o que você achou dessa série que pegou muita gente de surpresa, assim, né? De não esperar que uma série conseguisse trabalhar com tanto num universo assim dimensional tão forte, potente assim, né? Bezinho, eu achei a coisa mais inteligente e interessante que eu assisti em muito tempo, essa série, honestamente. Não só por conta de toda a competência técnica que você acabou de citar aí, o plano sequência, sobretudo o quão convincente o Owen Cooper, o Stephen Graham, os dois estão, mas todos, atores e atrizes, a psicóloga, que eu esqueci o nome dela agora, eu tinha de cabeça, ela está muito bem também, todo mundo muito bem, muito convincente e tal, o próprio policial também. Agora, assim, o que me chamou a atenção, cara... A psicóloga é Erin Doherty. Erin Doherty, isso aí, essa aí. Tudo muito bem, em termos técnicos e tal,
Mas o que me chamou a atenção de fato e o que eu digo no meu vídeo ali é o seguinte, cara, tem dois aspectos centrais que eu acho que são absolutamente importantes no debate hoje. Porque é o seguinte, Bezi, há 6 anos estudando a extrema-direita agora, se eu tivesse que resumir o ponto central que anima a proposta filosófica da extrema-direita, é que eles partem do pressuposto que existem seres humanos que são inferiores ou superiores por natureza. E essa conclusão se dá com base numa perspectiva equivocada, falaciosa, sobre o desenvolvimento humano. Como é que seres humanos se constituem? Por que o Marco Bezzi é o Marco Bezzi? Para a extrema-direita, você é o Marco Bezzi porque existe toda uma programação no teu DNA. É uma questão biológica o Marco Bezzi ter se formado o Marco Bezzi. Entende? E eles é óbvio que se você conversar com o senso comum, as pessoas não vão sequer estar cientes de que o pensamento segundo o qual elas operam tem isso como premissa elementar. Eu estou te falando num nível um pouco mais profundo dos formuladores e tal. Claro. Tá? Isso está dito, por exemplo, de forma explícita nos Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho. Ele diz isso claramente. Tipo, o ser humano não é fruto da sociedade que o produz e tal. A sociedade não exerce função nenhuma nesse sentido. E, evidentemente, eu acho que isso é um equívoco brutal. Como eu falei várias vezes para você aqui no canal já, o aspecto fundamental do desenvolvimento humano é histórico e cultural. Se eu quiser entender por que o Bezzi é palmeirense, por que ele gosta de futebol, por que ele gosta de basquete, eu preciso buscar elementos no teu entorno, ao longo do teu desenvolvimento, ao longo da tua história, elementos culturais que te levaram a se constituir da forma como você se constituiu. Essa é a primeira discussão, que já está posta na capa. Volta a capa ali para eu te mostrar isso aí. Já está posto aí. Porque você vê que remete a um olhar um tanto quanto perturbador, mas ele está olhando para o pai. Ele tem como referência central o pai aí, que é o ator Stephen Graham, que Stephen Graham, que também escreveu a série, né? Escreveu. O cara produziu, atuou, uma atuação incrível ali, o último episódio que mostra a família, não vou dar spoiler, tá? Mas, assim, que mostra a família é impressionante, né? Eu fico arrepiado só de lembrar, cara, daquela cena final que você deve ter ficado impactado também, né? Nossa, me arrepiou. Nossa, velho. Nossa, a gente não vai falar para não dar o spoiler final aqui, mas que puta cena final, velho. Principalmente pra gente que é pai e eu que tenho filho pequeno. Olha, é assim, é brutal, velho. É brutal. Brutal. Ele escreveu, produziu, atuou muito bem, mas continue, por favor, falando desse olhar e da maneira que as pessoas entendem socioculturalmente, né, o crescimento de um adolescente, né, como é que ele vai se portar diante da sociedade, né? Isso. O primeiro aspecto é que o desenvolvimento humano ele não é um dado pré-formado, pré-dado por uma dimensão biológica. Ele depende, sobretudo, do aspecto histórico e cultural. Esse é o ponto central. Por que é tão difícil, muito rapidamente, que isso é importante para mim, Bezzi? Por que é tão difícil direitistas encararem isso? Porque você imagina que você é um bilionário, irmão. Se você entende que o desenvolvimento humano é meramente biológico, fica muito mais fácil te dizer que biologicamente existem pessoas que são superiores e outras inferiores, e que as pessoas biologicamente superiores devem ser privilegiadas. Elas devem ter mais dinheiro, elas devem ter mais poder, elas devem mandar na sociedade. Se você passa a encarar o fato de que o desenvolvimento humano é histórico e cultural, então você vai ter que olhar para os seus próprios privilégios sobre um prisma cultural. Tudo isso te foi atribuído. E você é um bilionário porque existe todo um modelo de sociabilidade histórico e cultural que te favoreceu. Você entende isso que eu acabei de te dizer? Claro. É muito mais fácil entender se você é um bilionário, sobretudo homem, branco, hétero, é muito mais fácil ter essa perspectiva biologicista do desenvolvimento humano. Isso aí já seria genial. E a série suscita isso, porque você passa imediatamente a se perguntar, Bezzi, o que levaria um moleque de 13 anos a se tornar um sociopata homicida? Por que isso aconteceu com esse moleque?
E aí você fica numa tensão. Eu não vou falar mais disso, porque para além disso eu não quero dar spoiler derradeiro. Mas você fica o tempo todo se perguntando: será que foi ele? Vai acontecer alguma coisa que vai demonstrar que não foi ele? Ou vai aparecer algum contexto muito abusivo dentro da família dele que justifique que ele tenha se tornado um sociopata homicida desse ponto? E aí, eu não vou falar mais disso, mas você fica nessa tensão dinâmica que caracteriza o enredo. Acontece, para fazer análise eu vou ter que dar a porra do spoiler, não sei, tudo bem? O que vocês acham, chat? Posso dar o spoiler ou não? Todo mundo já viu, não sei se as pessoas já viram, mas... Aí o que acontece aí é que não vem nenhuma nem outra coisa. Né? Ele é o responsável pelo crime, ele de fato cometeu o crime, e não tem nenhum contexto dentro da casa dele. Ele chega a dizer: meu pai uma vez ficou muito nervoso, ele quebrou um galpão e tal, mas não existia nenhum abuso sexual ou hiperagressivo que pudesse caracterizar um moleque de 13 anos se tornar um sociopata homicida. Não tinha nada que fosse capaz de explicar isso. E aí, esse é o aspecto genial do filme, Bezzy, porque o que se espera do homem, entre aspas, né, a forma como os homens percebem a própria masculinidade, já pode ser doentio a um ponto de produzir esse tipo de coisa. Por quê? Porque espera-se que você seja provedor, que você seja forte, que você seja confiável, mas que você também não pode ser contrariado. Mas que a tua palavra tem que prevalecer. Mas que no momento que você se irrita, você quebra um galpão. Você dá um tapa na mesa e manda todo mundo calar a boca. E o que isso fez com o psiquismo desse personagem é que ele não tem tolerância à frustração nenhuma. Ele sofre o bullying. É verdade que existe o elemento das redes sociais e tudo isso é muito pertinente, mas o aspecto central é que ele não tem tolerância nenhuma à frustração quando ele se sente afrontado ou rejeitado por mulheres para as quais ele tem algum tipo de expectativa, principalmente quando ele se sente atraído. É por isso que ele mata a colega de sala, porque ele se sentiu bulinado, ele se sentiu rejeitado por uma colega de sala que ele cantou, e é por isso que ele se torna agressivo contra a psicóloga naquele terceiro episódio magistral, maravilhoso, no qual ele se sente atraído pela mulher, ele começa a flertar com ela, chamando ela de patricinha, não sei o que e tal. Posh. Posh. Isso é o posh. É exatamente esse o termo, entendeu? E quando ele percebe que ela não tá ali flertando com você, ela tá ali como uma profissional que tá tentando. Essa cena é maravilhosa. Isso aí, meu irmão, é uma parada que... Bom, assistam essa porra. Se vocês não assistirem. Chega, senão as pessoas... Mas saber que ele é o assassino não é um grande problema. O assassinato quem fez, né, Bez? É um pano de fundo para outros assuntos muito mais importantes. É um pano de fundo só. Tá? Então assistam e me digam aqui nos próximos dias o que vocês acharam dessa série. Tá? Eu vou ler os últimos superchats aqui, a galera falando que tirou o fone, mas assista, procure saber. Ana Cristina de Oliveira, uma sugestão para a pauta cultural de amanhã, falar sobre o início de julgamento do ator francês Gerard Depardieu, acusações seríssimas, puta merda. Cara que, porra, eu achava ele incrível, cara. Puta que pariu. Homem com poder e dinheiro é foda. Gabriel Moser, grande Moser, zagueiro da seleção brasileira em 86. Por favor, falem do corte da cultura. O setor precisa muito de foco nesse assunto. Cada centavo é importantíssimo para a sobrevivência da classe. Acabamos de falar muito de cultura, Gabriel, e a gente vê a cultura como algo vilanizado aqui no Brasil, principalmente pela extrema-direita, né? E algo que faz o soft power do país crescer muito. É muito importante, né? A gente ter chegar à cultura, ver o que aconteceu com o Flow, né, ver o que acontece com filmes assim de outros países que arrebatam, ver o que acontece com K-pop, né, é muito importante que a gente tenha a cultura como algo assim muito importante no país.
As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!